Se o Estado é menos eficiente do que o mercado em tudo, o que nos faz acreditar que ele será melhor em redistribuir riqueza? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Só o mercado produz e reparte riqueza. O Estado produz e reparte despesa. Todo gasto público só é possível se antes existirem lucros privados. Em 2021, o governo federal brasileiro arrecadou, ou melhor dizendo, roubou, 1,87 trilhão de reais da população economicamente ativa. Ele roubou esse dinheiro, tirando algo em torno de 30% a 70% do consumo de bens e serviços. Considerando que a população brasileira é majoritariamente pobre e de classe média baixa, pode-se concluir sem dificuldade que a maior fatia da arrecadação é paga pelos pobres. Cobrar 5% de impostos sobre grandes fortunas de bilionários no Brasil apenas obteria cerca de 80 bilhões de reais. Ora, o Estado arrecadou quase 2 trilhões de reais, mas seus gastos públicos com a máquina ineficiente foram de aproximadamente 4 trilhões de reais. Vamos colocar em escala esses valores. O custo Brasil é mais do que 50 vezes o valor que seria arrecadado pelo tal do Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, para você ter uma ideia, para cada 100 reais que o Estado precisa para gastar, apenas 2 reais viriam das grandes fortunas. É óbvio que roubar bilionários não resolve o problema do Leviatã, nem se o Estado roubar 100% dos bilionários resolveria. No ano seguinte, já não existiriam bilionários para serem roubados. 80 bilhões pagam apenas uma semana de gastos com funcionários públicos, aposentadorias, máquina burocrática, programas sociais e serviços, os quais quase ninguém em sã consciência solicitaria. O Estado se arroga a prestar vários serviços em nome de supostos direitos humanos, com vistas a se enriquecer pelos tributos e gerar um cabide de empregos a parasitas. Os serviços públicos, entretanto, são monopólios improdutivos que exigem cada vez mais gastos. Como corolário, o Estado impõe dificuldades e só depois propõe facilidades. Ele cria labirintos para se apresentar como a saída. Murray Rothbard explicou que quando há falta, por exemplo, de professores, escolas, postos de saúde e de policiamento ostensivo, a única solução apresentada pelo governo e por seus apoiadores é: precisamos de mais dinheiro, mais impostos, mais injeção de liquidez, impressão de dinheiro em outras palavras, mais emissão de títulos do Tesouro, dívida pública, mais e mais. É porque a mesma solução nem sempre é apresentada no livre mercado? O motivo, responde Rothbard, é que numa empresa privada, o capital teria de ser retirado de um outro investimento ou de algum consumo, e essa retirada precisaria ser justificada pela análise dos lucros e prejuízos de tal decisão. Para uma empresa não monopolística lucrar, ela deve atender os anseios dos consumidores. Do contrário, ela será substituída por outra que satisfizer os clientes. O mesmo não ocorre com os serviços públicos, que, satisfazendo ou não os desejos do público, continuam a existir pelo império da força. Os serviços públicos são mais ineficientes porque possuem os incentivos errados para continuar existindo. O lucro e a satisfação dos usuários são os estímulos corretos para a alocação racional dos recursos, que otimiza a quantidade e qualidade dos produtos e serviços. A propriedade privada é a única estrutura ética por meio da qual se pode equilibrar o nível de consumo ou gasto de um estoque de insumos ou bens numa linha de produção para se antecipar às mudanças de preço. Para ilustrar, se o mercado sinaliza que o preço do petróleo irá cair em breve, uma indústria petroleira privada se verá forçada a usar seu estoque para produzir mais óleo e vendê-lo hoje, e não no futuro. Numa situação contrária, se a expectativa do preço do petróleo é de alta nos próximos meses, então a companhia reduzirá a produção imediata, ou seja, estocará seus insumos e conterá gastos querendo guardar energia para vender no futuro, quando lucrará mais. O mercado é eficiente em precificar ativos, porque reage de forma antecipada às flutuações de preços.
A governança das empresas privadas é uma hierarquia de prioridades voltada para a produtividade. Já o Estado, com sua máfia impositiva de serviços públicos, possui governança hierárquica voltada primeiro para a política e só depois para atender os consumidores. Na realidade, o governo é o cliente e patrão dos órgãos públicos, autarquias, fundações e empresas estatais. Os indivíduos recebem apenas uma migalha de todo o gasto público. O povo, pagando impostos aviltantes, dá 2 quilos de farinha para receber um pão do Estado. Sim, também existe corrupção na cúpula de muitas empresas privadas. Mas não, essa não é a melhor forma de empresas não monopolísticas se sobressaírem. Num livre mercado, governanças corruptas tendem a afundar uma empresa privada pelo simples fato de que a sobrevivência corporativa requer a alocação certa de recursos, a maximização do lucro e a satisfação dos clientes. Já no Estado, a realidade comum das governanças é o desperdício. A má adequação dos recursos públicos é culpa do planejamento central dos estadistas. Por mais que haja pessoas inteligentes no governo, elas não serão capazes de prever as mudanças de ofertas e demandas de uma sociedade. Com um enorme poder concentrado nas mãos de poucos, os insumos serão mal aproveitados numa economia distorcida. Seja por corrupção ou pela ineficiência no equilíbrio entre estoque e produção, os serviços públicos desperdiçarão mais capital do que seus pares privados. Licitações fraudulentas, obras superfaturadas, funcionários fantasmas, nomeações e indicações políticas calcadas na demagogia e não no mérito, propinas e subornos são as estadices corriqueiras do Estado. Só o capitalismo pode destinar os recursos de acordo com as avaliações dos consumidores. Portanto, essa adequação será racional e não politiqueira. Só o mercado consegue um nível ótimo de produção versus estoque. A grande questão filosófica é: qual desses ditos serviços públicos são realmente impossíveis de serem prestados pelo mercado? A resposta para os agoristas e anarcocapitalistas é: nenhum. O Estado não faz nada certo. Ele distorce o conceito fundamental de propriedade privada e ele toma para si o controle de espaços públicos, isto é, de locais usufruídos por várias pessoas. Ora, um bem público é aquele usado por número difuso de indivíduos. No passado, um farol na praia prestava o serviço de guiar os marinheiros sem que estes pagassem por sua manutenção. Assim, o Estado passou a custodiar o farol. Mas nem sempre foi assim. Existiram faróis mantidos por pessoas que tinham interesse que os marinheiros viessem até suas praias. Num livre mercado, é do interesse de todos os comerciantes que haja o farol. A manutenção e guarda do bem público, farol, não apenas gerará emprego, como também facilitará o comércio portuário. Os custos estarão inclusos no preço das mercadorias e é bem provável que sejam menores do que cargas tributárias, caso o farol seja estatizado. O Estado não tem que cuidar de nada. Até mesmo governanças privadas poderiam cuidar de leis e fiscalização de trânsito, bem como o poder de polícia, aceito em contrato, para fazer valer os acordos e as liberdades individuais. Polícias e bombeiros poderiam ser agências privadas competindo entre si, mas seguindo as diretrizes de uma lei maior, que lhe possibilite poder coercitivo limitado. A lei precede o Estado. E a lei é a ética de propriedade, pautada no PNA, princípio da não agressão. Vocês devem pensar no quão radical nós devemos ser, e que não tem como boicotar o Estado. Sim, essa é nossa atual condição. Somos servos do Estado. Com leis trabalhistas rígidas, a oferta de empregos aqui é reduzida, e muitas vezes os melhores salários estarão no Estado, pela via do concurso público. A juventude encontra-se sem alternativas razoáveis. Além disso, na maioria das vezes, justamente porque os serviços públicos são os únicos monopólios disponíveis, não temos opção a não ser consumi-los. Imagine se o governo estatizasse a extração e distribuição de água potável. Argumentando que a água potável é direito fundamental do ser humano, doravante então surgiria a Aquabras, a estatal responsável por vender água. Até um anarquista se veria obrigado a comprar galões de água mineral da Aquabras. Morrer de sede não está em pauta. Essa empresa estatal seria criada a partir de impostos tomados da população ao pretexto de que a água é nossa.
Se não fosse um monopólio absoluto, como no caso de um país comunista, causaria no mínimo uma deformidade no mercado. O acesso de empresários competidores para comercializar água mineral seria mais difícil. Como resultado, o preço da água subiria na iniciativa privada. O preço da água também seria abusivo, porque, e não teria como ser diferente, estatais estão sujeitas à governança política e não meritocrática. Empresas públicas não são competitivas, elas nem sequer conseguem financiar os próprios gastos do Estado. Antes de terem algum lucro, a Aquabras precisaria custear os cargos de compadrio, os interesses políticos e a corrupção inerente a esse tipo de sistema. Portanto, para não cair em falência, o que exigiria mais inflação na base monetária do governo para reerguer a estatal, o preço da água seria a cada ano mais caro e não prezariam tanto pela qualidade. Além disso, o produto água seria usado como fonte de arrecadação de mais impostos. Alguma semelhança com a realidade? O perigo é que os parasitas do governo sempre acharão uma forma de o Estado crescer mais e, nessa toada, fazê-los enriquecer. Não é de estranhar que governos adorem estatizar cadeias produtivas relacionadas à energia, rede elétrica, estradas, transporte, combustíveis, minérios e portos. O enriquecimento da cúpula estatal acarreta no empobrecimento do povo. O aumento dos gastos públicos implica no agigantamento do Estado, que acarreta em mais gastos públicos. É um círculo vicioso que leva ao socialismo. O estatismo afasta os investidores. Produtores não têm incentivos. O risco país cresce. Seja ele funcionário público do alto escalão ou político, quem é o estadista? É aquele sujeito que defende a arrecadação absurda do Estado e o uso do dinheiro alheio para fingir que cumpre uma promessa de direitos positivos e políticas afirmativas. Esse mesmo estadista fecha os olhos para a verdade de que o tesouro do Estado, aquele que foi expropriado de quem com a inteligência modificou a natureza e produziu riqueza, não é usado em quase nada para segurança, saúde e educação, senão para o controle da economia, a formação de cartéis e, não menos importante, para o enriquecimento de burocratas que controlam esses valores. O estadista é aquele que defende o enriquecimento dele muito superior ao dos trabalhadores da iniciativa privada, os quais, por alguma mistura de infortúnio e falta de esforço, não entraram para a máfia estatal mediante certame, indicação ou voto. Então, sempre desconfie de quem defende o Estado. Sempre. Ele está defendendo porque tem planos ambiciosos de fazer parte do Leviatã, ou tem conflito de interesses, ou tem arroubos autoritários e gosta de controlar pessoas. Ou tem medo da liberdade, ou é um iludido que acha que o monopólio da violência é o único caminho para evitar abusos de empresários ricos. Ou é um egoísta hipócrita disfarçado de altruísta bonzinho. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!